Olá, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma live do canal Somos Espiritismo. E hoje vamos receber aqui Uriel Santos, ele que é do canal Espiritismo 24 Horas, e nós vamos conversar sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Uriel já está aqui conosco. Vamos chamá-lo para a nossa live. Live muito especial, por sinal. Só aguardar que o Uriel entre e assim a gente Boa noite, comece. Olá, meu irmão. Uriel. Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Está me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo perfeitamente, meu irmão. E você, como é que tá me ouvindo, me recepcionando por aí? Sim, tá muito. Estou te ouvindo muito bem também. Muito bem mesmo. Ah, Bem, Uriel. Oi? tá travando um pouquinho. Será que é da minha internet? A sua deu uma travada aí também. Não sei, vamos tentar, vamos rezar para Eu que vou dê tudo fazer o certo. seguinte. Eu vou fazer o de locação para melhorar. Não, não. Eu não Eu vou escutei. para a sala e vou. Ah, Espere só um pouquinho. certo, certo. Bom, o Uriel foi mudar de lugar, eu acho que ele vai ficar mais próximo do modem dele e para que a gente possa vê-lo melhor, porque começou a dar uma travada ali no vídeo, né? Como vocês viram. Ao vivo acontece, né? Essas coisas, né? A gente sempre. Então, hoje é um tema especial, vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero dar boa noite a todos que estão chegando aqui, os seguidores do canal Espiritismo 24 Horas, também os seguidores do canal Somos Espiritismo. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Nós vamos fazer essa viagem pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Temos muitas coisas para oferecer para vocês, de conhecimentos e estudos que nós fizemos, tanto eu quanto o Uriel, para que nós possamos, né, passar bem essas notícias aqui, né? Só estou esperando que o Uriel entre novamente, porque ele entrou, mas precisou sair, para que a gente comece, né? Nós vamos abordar temas do Evangelho, segundo o Espiritismo, e também desse livro aqui, ó, que eu acho muito interessante. Quem não leu ainda, está perdendo. Boa Nova, de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, também conhecido como Irmão X. Tem uma história, porque que ele mudou de Humberto de Campos para Irmão X. E tem uma passagem aqui na lição 14, lição a Nicodemos, que também é o mesmo Nicodemos que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4, item 4, ressurreição e reencarnação. É, conta, né, na obra espírita aí, e também na Bíblia, que Nicodemos, que era um doutor da lei, ele era um senador e era assim também pessoa que ocupava cargo no poder executivo e além de fazer as leis, eles também julgavam e tinha também toda aquela coisa religiosa, né, todo aquele poder religioso. Então tudo era misturado lá, né? Então Nicodemos ele era um membro do Sinédrio, que é como se fosse, imagina, misturar Congresso Nacional, Presidência da República e Supremo Tribunal Federal, juntar tudo numa coisa só. Aí você junta o fator religioso também, o poder religioso, tudo. Esse era o Sinédrio. Então Nicodemos, ele era o doutor do Sinédrio, ele era alguém assim, um representante máximo. E o que acontecia? Nicodemos, ele era um fariseu. E a gente sabe que na passagem aqui, Jesus, ele, assim, ele chama muita atenção dos fariseus devido à sua maneira de se portar, não é? é? Muitos são hipócritas, tem aquela coisa toda, mas Nicodemos não, ele era um doutor da lei, era um grande estudioso da lei, mas ele tinha um coração bom, né? E ele foi ter com Jesus à noite, na casa de um dos seus discípulos. Por que ele foi à noite? Porque era conveniente, os ensinamentos do Cristo chamavam a atenção dele, só que ele não queria ser visto, né, indo lá, porque talvez tivesse alguma implicação devido aos cargos que ele ocupava, né? E ele esteve com Jesus naquela noite
e foram conversar sobre os ensinamentos do Cristo. E Jesus, já sabendo ao que ele vinha, qual era a sua dúvida, já foi e lançou aquela máxima lá, né? Que em verdade vos digo que ninguém... deixa eu ler que é melhor, né? A gente confia na memória. Né? Jesus respondeu, né? Em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa passagem está no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer novamente. Né? Está no capítulo 4. Deixa eu ver se o Uriel já chegou. Opa, ele está aqui. Eu que estava comendo bola aqui. Vamos esperar ele entrar. Eu estava só dando adiantada aqui no tema para que a gente já comece a alinhar, né? Assim, pessoal, quem tiver dúvida, pode ir mandando aí que eu e o Uriel a gente vai responder dentro do possível. Uriel, muito obrigado, viu, por ter Eu acho que aceitado o agora vai convite. dar certinho, eu mudei a minha internet, acho que vai ficar tranquilo aqui agora. Sim. Não sei se você sabe, mas tem pessoas que acreditam que quando você dá um passe no modem, a internet melhora. Vou fazer isso, se continuar eu vou dar um passo ali no modem. Pois é, mas eu acho que, meu irmão, eu acho que não vai precisar não, porque está perfeito, viu? A sua imagem, a sua Maravilha, voz, maravilha. né? E, assim, acho que a gente vai desfrutar de uma noite maravilhosa aqui. Primeiramente, agradecer a Amém. você por ter aceitado o convite, por confiar no nosso trabalho. Eu quero mandar um grande abraço para os seus seguidores que estão aqui conosco e também os seguidores do Somos Espiritismo. Uriel, antes de nós começarmos, você poderia, por favor, fazer uma oração para a gente? Mas com a maior alegria eu quero agradecer a oportunidade, o convite para esse sextou maravilhoso, sempre com Jesus e nunca sem Kardec, e agradecer aos que estão a nos assistir, que irão nos assistir em outro momento, e solicitar, logicamente, aqueles que se sentirem confortáveis para tanto, que junto conosco possam fechar os seus olhos, concentrar-se profundamente. Nós estamos no final da semana, sabemos que as semanas podem ter as suas cargas muito difíceis, os seus desafios profundos, mas nós vencemos, meus irmãos, nós vencemos, minhas irmãs. Apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, os óbices apresentados em nosso dia a dia, nós chegamos aqui. Aprendemos, lutamos, crescemos, progredimos e estamos mais fortificados em amor. Por tudo isso, saibamos agradecer. Saibamos agradecer a divina paternidade que nunca nos abandona. A nosso mestre amado Jesus, que instrui-nos a todos os momentos. E a espiritualidade amiga, os nossos queridos mentores, a nossa família universal, que nos abraça, nos conforta, nos consola, nos faz caminhar sempre para melhor. Que tenhamos uma noite abençoada de estudos, que possamos conversar compreendendo, reencarnar, renascer, renovar, amar. Jesus conosco, hoje e sempre, e que assim seja. Assim seja. Uriel, é o seguinte, normalmente quando a gente recebe convidados aqui, eu peço para que eles falem um pouco sobre a sua relação com o Espiritismo e falem um pouco do canal também, assim, como surgiu o canal, conta um Bacana. pouquinho assim da história, assim, de uma forma resumida. Você poderia fazer isso para a gente, por favor? Meu irmão, com a maior alegria. A doutrina espírita, eu costumo sempre dizer, e eu começo, sempre que me perguntam isso, eu começo com esse breve relato. Eu sou filho desse sincretismo religioso, que é o coração do mundo, que é a pátria do evangelho, que é o nosso Brasil. Meu pai católico, minha mãe umbandista. E eu sempre, até os 17 anos de idade, frequentei a igreja católica, amava as procissões, acompanhava, achava a missa com uma beleza, eu ficava muito emocionado. Só que chegou um momento que algumas perguntas que eu fazia não eram mais respondidas. Foi então que, justamente no critério que a reencarnação auxilia, que é a questão da justiça. Porque tantos sofrendo e outros tantos, talvez, acreditava eu, jovial, adolescente, sem merecer, rindo às custas dos outros. Porque alguns nascendo com enfermidades, padecendo misérias desde os primeiros segundos de sua existência, e outros conduzindo seus dias nababamente, sem inclusive dizer gratidão. Com essas perguntas, uma estrada bifurca-se. Ou não acreditava em um Deus, acreditava na aleatoriedade químico-física, ou eu buscava outras respostas. Não crer em Deus, eu
sinceramente, acredito que já superei a bem-aventurança dos mendigos em pobre de espírito, da percepção de que precisamos construir algo mais. Então, busquei outras respostas e tive muita alegria, em setembro de 2002, adentrar aos pórticos de uma casa espírita quando começava um estudo doutrinário. No primeiro dia, iniciando-se a primeira pergunta, a introdução, os prolegômenos do Livro dos Espíritos, eu entrava na casa espírita, da onde não saí, até porque eu não tive tanta dificuldade, pela mãe umbandista, já tinha um caráter muito espiritualista dentro da minha casa. Então, para mim, não foi nem uma transição, uma quebra muito forte. Foi algo muito tranquilo, muito fluido. Em 2015, nós iniciamos um trabalho de comunicação nas redes sociais pela internet, porque sempre admiramos muito a internet e observamos a internet como um mecanismo do milênio, do século, da atualidade, para conectar os corações em amor, levando uma boa notícia, uma boa palavra, uma boa mensagem. Em 2015, começamos uma página no Instagram que chamava o Consolador Prometido. Ela foi passando por diversas alterações, até que em 2017 alteramos o nome para Espiritismo 24 Horas, porque o que o Espiritismo representa para nós é amor. Então, amor 24 horas, amor em todos os momentos, amor conectando-nos uns aos outros. E aqui estamos, com muita alegria, servindo temporariamente. Quando desencarnarmos, esperamos que alguém assuma esse trabalho. O André Pado, aqui do Espiritista Nerd, já fiz esse convite para ele. Exato, que coisa maravilhosa, gente. É tão bom assim, ver pessoas como você e o canal Espiritismo 24 Horas, são inspiradores, né? Assim, faz com que a gente realmente comece, ou quem já está, continue, né, nessa seara, nessa lide aí. É muito bom ouvir isso, viu? O tema que nós separamos para hoje é Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus se não nascer de novo. Eu estava explicando para os nossos convidados aqui que estão nos acompanhando. Oi? Não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não. Acredito que eu terei que reiniciar o programa. Só um momento, eu vou retornar. Vou ter que sair para retornar, porque eu não estou ouvindo. Aconteceu algum problema. Um minutinho. Ah, tá certo. Bem, nós tivemos um probleminha aí, um probleminha técnico aí, mas daqui a pouco o Uriel vai estar de volta aqui conosco. Como eu estava falando, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo é que está esse tema. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando Jesus tem aquele embate... Opa, ele voltou. Vamos lá. Vamos ver, acho que agora vai dar certo. Vamos só esperar o Uriel voltar, que aí a gente continua. Nossa. Alô? Melhorou? Está me ouvindo? Só um minuto. Alô? Me ouvir agora? Agora eu estou te ouvindo. Eu tive que tirar o fone, deu algum mau contato. Agora eu estou ouvindo. Pode ser também o meu fone também. Então vamos seguir dessa forma mesmo, que eu acho que deu certo. Vamos sem o fone. Exato, Bem, Uriel, eu estava explicando aqui para os nossos amigos aqui que estão conosco que esse tema aí, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, é o item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E pelas passagens assim que a gente vê, fala muito claramente da reencarnação. Só aquele que não quer ver é que não vai ver, que nessas passagens tem. Inclusive, o diálogo que Jesus trava com Nicodemos tem muito a ver com isso. Eu estava explicando também que Nicodemos ele era um membro do Sinédrio, né? Lembrando assim, que o Sinédrio era uma organização religiosa lá de Jerusalém que envolvia lá tanto o órgão que produzia as leis, como se fosse o Congresso Nacional nosso, um órgão julgador, como se fosse o Supremo Tribunal Federal daqui do Brasil, e também executava. As decisões que eram tomadas lá eram executadas por ele mesmo. Então, assim, ele agrupava também a função de poder executivo. E soma-se a isso a parte religiosa, que era tudo envolvida. E Nicodemos era, assim, um grande representante lá, né? Como se fosse um ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele foi ter com Jesus à noite, na casa de um de seus discípulos, e Jesus estava lá.
Ao chegar lá, ele foi à noite porque ficava mais conveniente, e ele também acumulava muitos cargos, talvez ele não quisesse isso, mas o que Jesus andava falando chamou-lhe muita atenção, então ele foi ver quem era esse homem. E ele estudava as leis e sabia que o Filho de Deus se manifestaria por sinais. E esses sinais eram claros em Jesus. Então ele foi lá ver quem era esse homem, e quando ele foi conversar com Jesus, Jesus lançou aquela, né? Eu estava até lendo aqui. Bem, Jesus, ele fez foi uma pergunta, né? Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não tivesse com ele. Eu esqueci de falar dos milagres. Jesus respondeu, em verdade, eu te digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí um doutor da lei faz aquela objeção, aquela coisa assim, muito assim, até própria de um adolescente, uma criança, mas como que eu, um homem velho, vou nascer, entrar de novo no ventre da minha mãe? Aí se desenrola aquela história, né, toda, de falar, Jesus explicar, tentar explicar pelo menos, né? E fala assim, poxa, mas se você é um doutor da lei, eu estou explicando, você não consegue entender? Não é verdade? Sim, sim, sim. Eu acho muito interessante, porque há, como você disse, há uma construção. Vamos começar aqui com a construção que há no Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, mostrando a continuidade. Segundo capítulo, meu reino não é deste mundo, nós vamos expandir, nós vamos sair da materialidade. Terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai, onde aí nós somos apresentados aos diversos estados na alma, na erraticidade, nós somos apresentados à pluralidade dos mundos habitados e nós somos apresentados à questão da progressão. Como progredir? Aí vem o quarto capítulo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Progride através dos múltiplos renascimentos, porém, esses renascimentos precisam ter uma finalidade específica. E aí eu acho muito interessante quando você nos traz a questão de Nicodemos, meu irmão, porque nós, e por favor, irmão, mineiro do interior, quando começa a falar, talvez estenda-se demais, interrompa-me quando perceber necessário. Como eu disse, o que eu quero que seja um bate-papo. E aí é interessante porque nós fazemos um exercício reducionista. As pessoas acham que nós estamos divididos, ou você é comigo, ou é contra amigo, como a gente fala aqui no interior de Minas Gerais, apenas nesse momento histórico, nesse recorte. Não, o gênero humano, ele tem essa tendência a ser radical. Então nós fazemos, ainda dentro das paixões desenfreadas, logicamente. Então nós fazemos um exercício reducionista, nós estudamos a história de Jesus, do Cristo, e dizemos o seguinte: todos os fariseus eram contrários a Jesus. Nós temos isso, né? Todos os fariseus eram contrários a Jesus. É uma falha. Nós vamos perceber, por exemplo, em Nicodemos, se você pegar a etimologia do nome Nicodemos, nós vamos ter ali o vencedor do povo. Aquele que se eleva, aquele que se destaca, aquele que quer procurar algo mais. Se nós procurarmos outro doutor da lei também, que questiona a Jesus qual o maior mandamento de todos, ele também não estava contra Jesus. Muitos fariseus queriam experimentar a Jesus, queriam sentir a Jesus, justamente por perceber que o Messias estava presente. Né? Há, inclusive, uma passagem de abertura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando é um raciocínio, uma elevação mística que Simão Pedro tem, por exemplo, e que Marta, salvo o melhor juízo, na passagem de Cristo e Lázaro terá, quando questionado, olha, o que os homens dizem ao meu respeito? E ali Simão Pedro irá dizer, olha, tu és o Cristo, Salvador, Filho de Deus, que veio ao mundo. Então a presença messiânica era sentida. E alguns fariseus, percebendo isso, iam ter com Cristo. E aí, como você nos fala, né, você nos trouxe a Boa Nova, capítulo 14, a lição a Nicodemos. Qual que eu acho maravilhoso quando o nosso querido repórter do mundo espiritual, Humberto de Campos, irá nos dizer o seguinte: Nicodemos, homem fariseu de um intelecto notável e de bom coração. Ou seja, o bom coração querendo receber as notícias do reino de Deus. Quando a passagem, e nós precisamos perceber o seguinte, é uma passagem do evangelista João.
capítulo 3, versículos 1 a 12. Evangelista João, um evangelho pneumático, um evangelho extremamente inspirado. Se nós temos em Mateus, Marcos e Lucas os sinóticos, porque se você colocar um do lado do outro, praticamente eles são os mesmos escritos, claro, com as particularidades de cada evangelista, Mateus sendo muito ali para trazer as questões messiânicas ponto a ponto, e assim sucessivamente, Lucas muito pragmático, como médico, e Marcos quase aquele amigo ouvindo de Pedro os dizeres. Em João, nós temos uma questão muito inspirada, que precisa, que cada palavra no evangelista João precisa ser traduzida. E quando nos é colocado que Nicodemos vai ter a noite com Jesus, uma atitude de muito respeito, Rabi, Rabone, bem sabemos que vem da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém realizaria as maravilhas que tu realizas, ou os milagres que tu fazes, se Deus não estivesse com ele, ou seja, sinal messiânico. Quando João nos coloca que Nicodemos vai procurar a Jesus à noite, pode ser tanto uma representação cronológica, geográfica, temporal, ou pode ser também uma questão como todos nós procuramos a Jesus, nas trevas, nas obscuridades que os conhecimentos que temos ainda nos produzem, como eu com 17 anos de idade, quando não conseguia mais responder as perguntas que fazia, trevas, diálogo maravilhoso, temos essas interrogações maravilhosas de Nicodemos. Não me escuta? Não estou escutando. Alô? Temos essas interrogações maravilhosas de Nicodemos, que vão ali demonstrar, porque, veja bem, não sei se nós já podemos avançar um pouquinho. Você quer dizer alguma coisa? Não. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Ah, tá. Perfeitamente. Eu só queria dizer assim, que a gente pegando esse estudo aqui, Jesus ele foi ter com o doutor da lei e explicou para ele coisas que ele não conseguiu entender. Então Jesus pensou, se um homem assim, doutor, não consegue entender, um homem simples, ele deve ter pensado. Então acho que Jesus começou a usar muito dos recursos da parábola, né, para fazer as explicações, né, que é realmente contar a história sobre o dia a dia das pessoas. Era só esse comentário que eu queria fazer. Podemos seguir. Não, o que é interessante é que, veja bem, eu gosto sempre de trazer essa informação. Essa passagem de Nicodemos é uma passagem que eu gosto de me debruçar sobre ela, porque eu acho ela enigmática, profunda e meditativa. Flávio Joséfo, que é um historiador do povo hebreu dos 2 primeiros séculos da era cristã, ele vai nos dizer, e complementando aqui, Kardec já nos traz, no parágrafo anterior da conversa com Nicodemos, que os fariseus, o povo hebreu, mas em especial a seita dos fariseus, eles não desconheciam a questão da reencarnação. Eles chamavam de ressurreição, eles entendiam e interpretavam de forma errada, mas eles tinham conhecimento da reencarnação, principalmente os doutores da lei. Porque se você pegar, meu amigo, todas as crenças espiritualistas com consequências morais elevadas, vão trazer a nós a questão dos renascimentos. Porque é matemático renascer. Porque é matemático uma nova experiência. O que o Cristo, e aí é interessante observarmos, a surpresa do Cristo está, você é um doutor da lei, você tem conhecimento disso, por que você está me questionando tanto? Como pode um homem nascer por uma segunda vez? E aí, irmão, que eu gosto sempre de comentar, e para propor aqui um diálogo, um brainstorm entre nós, a chave talvez esteja quando o Cristo diz a Nicodemos, em verdade vos digo, que todo aquele que não renascer em água e em espírito não poderá ver o reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Portanto, não vos espanteis quando eu vos disser que é necessário que nasçais de novo. O espírito sopra onde quer, e ouvis a sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. O mesmo acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Num jogo maravilhoso de espírito individualidade com espírito criação, que é incrível na passagem, mas deixando claro que se não renascermos em água e em espírito, água, elemento material, e em espírito, reformando-nos, muito pouco vai adiantar reencarnar.
É interessante, assim, essas colocações que você fez, porque vamos trazer um pouquinho de ciência aqui para a nossa conversa. Nós sabemos que todos os mamíferos, né, quando são gerados, eles vivem imersos num líquido amniótico, né, da sua mãe, que é a água. Quando, por exemplo, as nossas mães né, nós vamos nascer, a primeira coisa que faz é arrebentar a bolsa, né, e aí sai aquele Isso. líquido. Então, é um sinal de que a criança vai nascer. Então, você vê aquele feto gerado em meio à água. Você pode notar que nosso corpo físico, nossos avatares aqui, 70% da sua constituição é água. Aí o nascer do espírito é aquilo que eles falam, é nascer do fogo, né? Ou seja, é o ressurgimento do espírito, porque a cada reencarnação nós não somos mais os mesmos. Nós amealhamos conhecimentos, nós adquirimos sabedorias que não tínhamos antes. Quando a gente mergulha na carne, ou seja, para ter uma trajetória reencarnatória no mundo, nós não voltamos os mesmos para o mundo espiritual. Não somos os mesmos. Por quê? Porque o nosso proveito aqui ele é muito grande. Tanto é que você acaba de sair de uma aprovação, o que acontece, Uriel? Vem outra. E muitas vezes, se a gente vai bem, a nossa programação reencarnatória ela pode ser mudada. Ou seja, poxa, vamos aproveitar que ele está indo bem, vamos, né? Porque a gente sabe que nós temos dívidas de vidas passadas. E quanto mais a gente puder queimar, ou seja, puder saldar, né, essas dívidas, melhor é para a gente enquanto espírito e não enquanto corpo, né? O corpo não é levado em conta, é levado em conta o espírito. Então é daí que vem essas experiências. Então, quando fala renascer da carne nascer da carne do espírito, da água e do espírito, vem muito disso mesmo. A matéria e a parte espiritual. Exatamente. E é o que porque eu acredito que nós ficamos muito ligados, porque nós trazemos, vamos ser bem claros, nós trazemos atavismos. Tá? Vamos colocar aí que a doutrina dos espíritos está entre nós. Eu vou colocar 1857, vamos colocar aqui o marco do Livro dos Espíritos. Então, é um tempo muito curto. Frente ao que as outras proficiências religiosas estão entre nós, a doutrina dos espíritos é um tempo muito curto. Então, nós vamos falar assim, alguns sortudos estão na segunda, enquanto espíritas, mas a maioria de nós está aí atravessando, talvez, quem sabe, a primeira reencarnação, enquanto espíritas. E aí nós vamos trazendo atavismos. Nós chegamos aqui, estudamos a doutrina dos espíritos, falando sobre reencarnação. E aí a gente coloca, ok, então vai bastar reencarnar. Eu vou ficar reencarnando, nós trazemos a questão da graça. Diga uma só palavra e será salvo, não precisa fazer nada. Basta você se arrepender no final de tudo. Ou seja, eu vou reencarnar mesmo? Deixa para a próxima. Quantos espíritos a gente não escuta falando isso? Deixa para a próxima que vai dar certo. Rapaz, reencarnar você vai, reencarnar você já está reencarnando. Não importa qual foi a sua confissão religiosa, não importa, lá atrás, lá na Idade Média, lá na era pré-cristã, não importa, você já reencarnou. Mas o que você está fazendo dessa reencarnação? Você está renascendo em espírito? Além de você renascer na água, você está renascendo em espírito? Você está pegando aquela dificuldade que você tem com uma pessoa? Eu tenho uma dificuldade com o meu irmão aqui. Eu estou pegando a dificuldade que eu tenho com ele, estou tentando resolver? Eu falo de mim, né? Porque eu acho muito bonito quem faz um sermão e fala do outro. Porque vocês têm que fazer isso. Não, eu tenho que falar de mim. Porque quem eu mais conheço sou eu. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa, extremamente orgulhosa, porque eu já identifiquei isso em mim. Eu estou trabalhando para ser menos vaidoso? Eu estou trabalhando para ser menos orgulhoso? Eu estou trabalhando para me apequenar? Bom, então esse é um proveito que eu estou fazendo. Porque se eu só estiver reencarnando e na próxima eu voltar do mesmo jeito que eu vim, claro, com as aquisições, nós sabemos das aquisições intelectuais, mas se as minhas aquisições morais forem muito pouco ou quase nulas, a reencarnação ela vai ser simplesmente uma conta matemática de 2 mais 2 é igual a 4. Você não vai estar tirando todo o proveito dela. Você não vai estar renascendo em espírito, que acredito eu, é a proposta fundamental nesse diálogo maravilhoso que o Cristo tem com Nicodemos. Pois é interessante você falar assim que a pessoa sabe que ela tem uma deficiência, que ela precisa trabalhar isso, mas ela fala que não, vou deixar para a próxima vida. Uriel, você já viu aquelas pessoas que têm aquela prática de receber uma fatura do cartão de crédito e pagar o mínimo? Sim. E o que acontece? Né? Vai solto.
Bola de neve. Bola de neve, exatamente. Então, assim, eu vejo, assim, meio que fazendo uma comparação, que a pessoa está fazendo isso, está pagando o mínimo da fatura. Tem um valor lá que foi estipulado, foi combinado, porque ninguém vem para cá à toa sem planejamento. Nós já temos um pouquinho de maturidade espiritual para entendermos isso, então a gente planeja, a gente reencarna, aí deixa de fazer essa. Então, assim, é como se estivesse pagando o mínimo. Na próxima vida, você já vai ter outro planejamento, só que você vai ter coisas para fazer que não fez nesta. E como é que a gente vai nascer? Nós não sabemos. Olha só que coisa. Isso é muito, muito preocupante. Mas, Uriel, eu queria saber com você se eu posso falar sobre a questão da reencarnação e os laços de família. Ou você tem mais coisa para dizer aí? Não, não. Podemos ir. Pois é. Dentro do capítulo, tem essa passagem que a reencarnação ela fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Antes eu Sim. queria falar uma coisa. Muita gente encara essa passagem de Jesus com Nicodemos com relação ao batismo, né? Batismo que era uma prática lá dos judeus e que algumas religiões cristãs incorporaram e tal. Mas é o seguinte, se nós pegarmos o Novo Testamento, eu já fiz esse teste com os meus familiares, que são evangélicos e são estudantes da Bíblia, né? E nós não achamos nenhuma passagem no Novo Testamento que fala sobre batismo. O único batismo que acontece lá é o de Jesus Cristo, quando ele começa. Então, assim, essa passagem, ela realmente fala de reencarnação mesmo, não é de batismo. Bem, sobre os Se eu não me engano, essa questão do batismo foi um concílio da Igreja Católica que decidiu determinar. Isso foi um concílio. Eu não vou me lembrar quais dos concílios, não sei se é Niceia, desculpa aqui, mas foi um concílio que falou o seguinte: essa passagem da água vai ser o batismo e nós vamos colocar o batismo como uma... E aí é o nome que se utiliza, é que eu me esqueci. É aquela profissão de fé do batismo. Essa passagem nós vamos interpretar dessa forma, que inclusive quando Calvino e Grutes propõem a reforma, esse era um dos pontos. Ele fala, não, mas isso não é possível. E aí eles pegam mais Paulo, do renascimento do homem, né, do homem novo, superando o homem velho, e aí vem essa transformação no entendimento. Sim, perfeito. Pois é, exatamente. Então, olha só, a reencarnação ela fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Poxa, imagina só, a gente nasce numa família, a gente desenvolve um amor, né? Ou se já tem esse amor vindo de outras vidas, né? Por pai, mãe. A gente nasce, igual você acabou de nos relatar, que obrigado por você relatar coisas em sua vida, né? Com relação ao seu... Você consegue vencer essa dificuldade, né? Consegue adquirir competências espirituais nessa vida. Aí acabou, morreu, virou pó. Como assim, gente? Não pode. Então, se a gente pensar na reencarnação de uma forma lato, uma forma assim esticada, a gente vê que nós estamos numa família que muito provavelmente tem ligações com vidas anteriores. E com muita certeza, assim, às vezes com certa lucidez, a gente pode afirmar que essa família a gente ainda vai reencontrar em vidas futuras. Não estou fazendo aqui previsão de futuro, nem sortilégio, não, gente. Estou falando é uma questão lógica e raciocinada. Porque algumas questões que a gente não consegue desenvolver na família, a gente vem. Quantas vezes necessitar naquele núcleo familiar para resolver, para desatar nós e construir laços, fazer laços, né? Pois a gente sabe que só tem duas coisas que nos unem. O amor nos une, sim, mas o ódio também nos une. Então, se a gente odeia alguém, pode saber que essa pessoa vai encontrar com a gente. A trajetória vai acontecer. Enquanto esse nó, que é o ódio, não conseguir desfazer e a gente não construir laços, que é aquele laço que a gente faz por espontânea vontade, por amor, por ter afinidade com a pessoa, enquanto não fizer esses laços, a gente não vai conseguir. Chegam pessoas por terem desavenças que não conseguem, sempre uma mata a outra, elas nascem como gêmeos, siameses ou chipófagos, que falam, né? Unidos no mesmo corpo, para que um não mate o outro. Mas é questões assim, que a gente está aprofundando demais. Eu quero dizer isso, que os laços da reencarnação, ao que pensam que desfaz os laços de família, não se desfaz. Porque a gente vai se reencontrando e vai se fortalecendo. A minha esposa, que está aqui nos acompanhando, a Elidíssima, ela tem um irmão e ela sente que esse irmão dela, ele já vem de várias trajetórias juntos. Porque os dois são como, sei lá,
ela fala uma coisa que ele está lá em Portugal, ele pensa a mesma coisa. Assim. Então, eles têm uma sintonia que é incrível. E, assim, não vou nem dizer que o amor entre eles é uma coisa sublime, né, também. Então, assim, os laços de família e a reencarnação, Uriel. Eu acho bacana, porque uma vez eu conversava com uma querida amiga, e aí ela dizia o seguinte: Uriel, a única coisa que me pega no Espiritismo, eu acho muito bonito a questão da caridade, mas é a questão da reencarnação. E ela dizia, por quê? Eu acho que o meu marido foi criado para mim, o meu filho foi criado para mim, e eu quero que a gente fique nisso eternamente. E lógico, nós respeitamos, né? Nós seguimos o conselho de Kardec. Kardec, ali na introdução do Livro dos Espíritos, e também ele traz isso no Livro dos Médiuns, ele vai nos dizer, converse com a pessoa, mas, por exemplo, se você for encontrando barreiras, não insista, porque nós não estamos aqui para doutrinar ninguém, nós estamos aqui para nos reformar. E eu respeitei, mas eu parei para pensar. Quanto a gente ainda está nessa questão egóica? Eu já assistiu Game of Thrones, irmão? Já. Então, se eu sou Lannister, eu quero ficar Lannister. Se eu sou Stark, eu quero ficar Stark. Se eu sou Barata, eu quero ficar Barata, e por aí vai. Nós somos aí, nós temos essa tabiça do clã, da tribo, da família, do que é meu. Quando nós nos esquecemos que somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. E para expandir esse amor, para sair do egóico, nós precisamos da força da reencarnação. A reencarnação ela não quebra a família, ela expande. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, nós aprendemos o que, olha, os laços que unem os espíritos não são os da consanguinidade, mas são aqueles que vão se depurando, que vão se materializando. Que belo é o meu inimigo hoje, amanhã está no meu lar. Lar é muito maior do que casa, é muito maior do que um espaço físico, é um espaço construído em amor. Que belo é eu trazer uma dificuldade para o meu coração, e isso nós não conseguimos fazer em um ato existencial, em uma vida, por assim dizer. Nós precisamos de muito mais tempo. Então hoje, e aí já trazendo para dentro do laço da família, hoje eu estou como filho, amanhã estarei como pai, depois estarei como irmão, e nós vamos crescendo, o amor vai sublimando, vai ficando cada vez menos material. A reencarnação, ela nunca destruirá o laço de família. A reencarnação o ampliará e transformará a família num instituto verdadeiro de amor, superando o egoísmo, superando o orgulho, superando matéria, superando consanguinidade. As energias são muito maiores. Você falando assim me lembrou um caso assim, muito legal de André Luiz, né? André Luiz é aquele espírito, né, que contribuiu muito com a nossa evolução, com esses livros maravilhosos, né, que a gente está aí, está disponível para a nossa leitura. Sobre a mãe dele. A mãe de André Luiz, ela interviu diretamente para que ele fosse resgatado e fosse levado para o nosso lar. Por quê? Porque ela sabia que ele faria o que fez. Ela entendia que isso ia acontecer. Espírito evoluído, né? Afinal de contas, você já viu que nos livros, nas histórias espíritas, sempre a mulher se eleva e o homem se rebaixa? É o que eu falo. A mulher já está num patamar muito maior que a gente. Pois olha só essa história curiosa. A mãe de André Luiz, tendo um diálogo com ele, com o próprio André Luiz, disse-lhe que estava precisando resgatar o marido, o ex-marido, o marido dela, né, que era o pai de André Luiz, né? Aí o André Luiz ficou curioso. Sim. Ela falou assim: olha só, o seu pai, ele está envolvido em teias que ele mesmo construiu quando estava na Terra, porque ele mantinha 2 amantes, sendo casado comigo. E ele não consegue se desvencilhar delas, e elas são cobradoras ferrenhas dele, porque, afinal de contas, ele prometera muitas coisas para elas. E elas agora seguram ele, onde ele está, no lugar de tormento e sofrimento. Então, o que eu vou fazer? A mãe de André Luiz falando: eu vou planejar uma reencarnação com ele. Nós vamos conseguir fazer com que ele reencarne e saia da dominância delas, e vamos nascer. Nós vamos nos casar novamente, e essas 2 mulheres, espíritos femininos, elas vão reencarnar conosco. Elas vão ser filhas nossas. Ou seja, ele vai educá-las. Irmão, gente, que espírito é esse? É uma coisa assim que faz o coração da gente quase que sair pela boca.
Sabe o que eu acho maravilhoso nessa passagem? Vamos ali passar, o que o próprio André Luiz nos fala, vamos ali passar os 7 anos, que é quando fixa, né, quando firma a reencarnação. Essas duas filhas adolescentes, sem entender o porquê que tem um ciúme do pai, sem entender o porquê que tem uma dificuldade com a mãe, e todo mundo ali trabalhando em amor. Tudo sendo resolvido, que é o que o irmão nos coloca aqui. A reencarnação é um eterno aprendizado pela lei do esquecimento. Aquele quadro ali, aquele quadro de paixão desenfreada, de um homem com duas amantes presos entre si por relações não muito saudáveis, eles vão ter o esquecimento. E eles vão trabalhar aqui sem entender por que está acontecendo, eles vão precisar trabalhar aquelas dificuldades na matéria e eles vão ampliar algo que começou de uma forma não muito legal. A gente só viu um recorte, a gente não sabe o que tem antes. Algo que não está de uma forma não muito legal vai ser sublimado por essa relação de paternidade e maternidade. E aí a gente entende muito, irmão, as dificuldades que nós encontramos dentro das nossas famílias. Algumas dificuldades entre pai e filho, mãe e filhos, entre irmãos, e assim sucessivamente, com a reencarnação trabalhando tudo isso. Exatamente. Então é a prova de que a reencarnação ela fortalece os laços de família e não os destrói. O que destrói é essa crença de que morreu, acabou. Não existe isso. Mas, Uriel, e também tem uma parte interessante nessa passagem do capítulo 4 que fala sobre os limites da reencarnação. E a gente pode juntar também com essa aqui, a necessidade da reencarnação. Que é, inclusive, São Luís é que conduz esse, né, Espírito de São Luís que conduz. Bom, o limite da reencarnação é aquela história, né? Quando um espírito, está no livro dos espíritos, quando o espírito ele reencarna pela última vez, o que acontece com ele? Ele vira o quê? Um espírito bem-aventurado, um puro espírito. Está lá no livro. Agora, a necessidade da reencarnação é realmente da gente, né? Primeiramente, o espírito ele é criado por Deus, puro, simples e ignorante, quer dizer. Então ele vai reencarnando em um mundo primitivo e lá não existe mal nem bem, simplesmente não tem aquela noção ainda. Então ele reencarna, desencarna, assim, aquela coisa assim, até que chega um momento que ele começa a despertar a consciência, aí ele se veja no mundo de provas e expiações. Aí sim, já tem uma noção do que é do bem e do mal. E claro, né, a predominância do mal é maior. Até que vai evoluindo, até que começa a ter aquela noção mais ampliada do bem, o que realmente é o bem. Chega, espero, né, a pensar que o mal não existe, o mal é a ausência do bem, então vamos trabalhar nesse sentido e evolui, né? E assim vai. Então, olha só, o limite da reencarnação é esse, cada um constrói o seu destino, ou seja, se eu quero me adiantar, eu sei o que eu tenho que fazer, você sabe o que fazer. Todas as pessoas sabem, não estou falando só dos espíritas, mas os nossos irmãos de outras religiões, e até religiões não cristãs, sabe? Porque a lei de Deus está escrita na consciência, então a gente tem essa noção, nessa maturidade, não é? E já a necessidade da reencarnação é isso, a reencarnação é a justiça de Deus se fazendo. Né? E a justiça de Deus ela não tem que ser necessariamente dolorida, sofrida. Não, muitas vezes a justiça de Deus é aquela que vem e faz com que a gente se regozije mesmo, assim, que a gente cresça, sabe? É nesse sentido, não é verdade? Com certeza. E para deixar todo mundo muito, muito tranquilo, é seguir um pensamento de André Luiz. Fica tranquilo, não se perturbe, não se encolerize, não se desespere. Você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Pois bem, não há limite. Eu costumo dizer, eu estava conversando isso com um amigo meu ontem, o nosso pensamento ocidental é um pensamento muito travado pelos laços da matéria. Por isso que nós temos tanta dificuldade nessa questão duradoura. Nós damos, irmão, permita-me aqui abrir o coração, com muita liberdade que tenho com você, estou me sentindo muito bem aqui, mas o que é isso aqui? Sabe? A gente está muito fechado. O meu corpo, as minhas coisas, o meu tempo, o meu trabalho, dirigindo-se sem saber para onde está indo, como formigas que tem alguém nos queimando com uma lupa, a gente está muito desesperado. A gente precisa desapegar um pouco mais. Desapegar, inclusive, do desapego. Nós precisamos desapegar, inclusive, do desapego. A nossa vida, Conceição, é o primeiro livro, Nosso Lar, tá bom? É o Nosso Lar, tá isso aí. A nossa vida verdadeira, pronto, fechou.
A gente tem que perceber que a nossa vida verdadeira não é a vida material. Nós somos seres espirituais atravessando experiências corporais e iremos atravessar essas experiências corporais para aprender, mas isso aqui não é o fim de tudo. É um momento, é uma estrada que deve ser muito bem construída, porque ela é fruto de um caminho e ela será resultante em outro caminho. Mas não é o tudo. Então nós precisamos entender isso um pouquinho mais. Nós já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. É tão inspirador a gente ver isso, né? Porque às vezes a gente fica ansioso, né? E quando você fala assim, não, poxa, pode ficar tranquilo, você tem muita. Mas é aquela história, gente. É igual fala, tá escrito na Bíblia, né? A cada dia o seu mal. Vamos interpretar isso aí de uma forma melhor, né? Peraí. A gente tem uma programação, tem um planejamento, tal, mas como é que eu vou saber? Talvez viva a sua vida. Já viu quando a gente chega naquela época, Uriel? Quando a gente está assim, naquela, poxa, eu vou prestar vestibular, né? Nós somos da época do vestibular. Hoje em dia tem outros processos seletivos para entrar na universidade, né? Então fica aquela coisa assim. Aí tem gente que faz teste vocacional, tem gente que. Mas você tem que ver assim, é a vocação é aquela voz interior que sai. Então, assim, se a gente sente que a gente tem que realizar certa coisa, vai e realiza, procura. Sim. Procura dentro de si. E outra coisa, nós não estamos sozinhos. Não estou falando assim que Deus habita em nós, claro, e habita. Mas nós temos. Olha só que coisa mais consoladora que existe. Saber que nós temos um mentor espiritual, um anjo da guarda que está conosco. Não como babá, Ótimo. mas como conselheiro, como amigo, como alguém que está nos fortalecendo para que a gente continue. Isso é muito interessante. Então, aquela história, a vida quer que a gente seja forte. E essa fortaleza que estou dizendo aqui não é aquela da brutalidade do guerreiro que arrasta consigo milhões de cadáveres. Não, estou falando da força espiritual mesmo. Sim. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Se não for dessa religião espírita, leia o Evangelho, o Novo Testamento. Tem que ser. O negócio é o seguinte, é melhor tentar do que não fazer. Isso. Errar, Isso. pode ser que erre, né? Mas aquela história, é com erros que a gente constrói o acerto. Né? Não, e essa percepção da transitoriedade, eu fico vendo, principalmente colegas de doutrina espírita, a galera já quer ser Jesus. E aí a galera se cobra porque talvez ficou brava durante o dia, ou porque tomou um buzinaço e acabou brigando com alguém. Gente, muita paciência. Eu sou Uriel. Eu não sou Jesus, eu não sou Chico Xavier. Não estou falando para ser condescendente com as falhas. Mas quando você entende a transitoriedade, você sabe que você vai com muita paciência, ponto a ponto. Né? Tem a segunda mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, recebida por via mediúnica, que é de Fenelon, vai trazer o seguinte: a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Todos nós temos uma missão, todos nós temos um trabalho. Não se exija ser Jesus, mas também não se contém em ser aquilo que você é. Esteja sempre trabalhando e saber que você tem muito ainda por fazer. E nessa calma, nessa tranquilidade, nós vamos vencendo os nossos maiores inimigos, que somos nós mesmos. Nós vamos renascendo em espírito. Perfeito. Uriel, se você me permite, eu queria só registrar a participação dos nossos amigos aqui. A Luana Viana colocou aqui, eu sou um bebê dentro dos estudos da doutrina, mas a sensação é de pressa para aprimorar. Todos nós temos isso, mas assim, o bom é assim, você ir fazendo, né? O melhor do caminho é o caminhar, não é o caminho que você vai escolher, é o caminhar. A Conceição, ela está agradecendo aqui, porque você falou que né, a citação que nós fizemos é do livro Nosso Lar, tal. Douglas, 698, o Felipe, a reencarnação hoje traz sublimes confortos à humanidade que sofre, né, concordando. O Paulo Argel, né, a reencarnação é um eterno aprendizado pela lei do esquecimento. O Hélio, muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês, tal. E, Uriel, é o seguinte, a gente está caminhando para o final. Você quer tecer algum comentário, alguma coisa sobre o nosso tema, assim? Você quer falar alguma coisa? Olha, eu gostaria de dizer, sim, de forma bem rápida, que
Como ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e você trouxe muito bem o Boa Nova aí, o que é esse reino de Deus? Bom, Cristo explicará a Hanan. Capítulo 3, quem quiser ler o Boa... Aliás, eu não vou nem falar quem quiser ler o Boa Nova. Eu vou falar o seguinte, leia o Boa Nova. Pronto, ponto, acabou. No capítulo 3, primeiras pregações, Cristo vai instruir ao sacerdote Hanan, dizendo o seguinte, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então tem uma obra divina para você fazer aí. Você tem uma obra divina dentro de você. Você tem uma essência dentro de você. E você já alcançou uma graça pelo seu merecimento, pelo nosso merecimento, nós já alcançamos uma graça que é reencarnar. Né? Nós já renascemos em matéria, em água. Está nas nossas mãos renascer em espírito, dia a dia. Aproveite a bênção dos renascimentos diários quando acordarmos e observemos como eu posso renascer no dia de hoje. Aí sim, estaremos milímetro a milímetro alcançando o reino de Deus. Perfeito, exatamente. E lembrando isso, né, que a gente reencarna, mas a gente não consegue lembrar das vidas passadas, por quê? Porque isso é um santo remédio para a gente, porque que mérito a gente teria em amar um inimigo se a gente lembrar com clareza que em vidas passadas esse inimigo foi o nosso algoz, ou nosso assassino em vidas passadas. Que mérito teria isso? Nenhum. E até porque a gente sabe que nesse estágio evolutivo, nas famílias, a gente encontra verdadeiros inimigos, porém a gente não se lembra. E outra, essa coisa de a gente também procurar buscar o que eu fui na vida passada, não aconselhamos. É uma perda de tempo. É bom saber que existe a reencarnação, e aquela frase do Chico, ela faz muito sentido nessa live, né? Embora não podemos voltar atrás e construir um novo passado, a gente pode fazer agora e construir um novo futuro. É isso que importa. Grande Chico Xavier, né? O mineiro igual o nosso amigo Uriel aqui. Abençoado, Chico. Abençoado, exatamente. Então, assim, fica essa reflexão aí nesse sentido. A reencarnação ela é uma justiça divina, porque a gente pode uma hora nascer negro, pode nascer branco, pode nascer pobre, pode nascer rico, pode nascer dotado de uma grande sapiência intelectual, fora do comum. Às vezes a gente pode ter isso atenuado. Por quê? Cada espírito tem que ter experiência. Não adianta se eu sempre nascer, por exemplo, uma pessoa sempre intelectualizada. Gente, que competência espiritual eu vou amealhar com isso? Quer dizer, para mim vai ser muito fácil assim, entender certas coisas e ficar criticando os outros que não conseguem ter a capacidade de alcançar esse conhecimento. Mas deixa eu nascer com uma certa limitação. Aí eu vou entender. Eu vou entender por que ele passa por isso. Olha só, eu vejo a gente nasce como homem, mas um dia, nós, enquanto espíritos, vamos nascer no corpo feminino. Vamos animar, ou talvez já animamos, não sei. Mas, assim, para entender o que passa uma mulher. Nós, infelizmente, vivemos numa sociedade machista e isso nós não temos como negar. Então, assim, só quem está na pele de uma mulher sabe, né, realmente, o que é o machismo. Então, assim, um dia a gente vai nascer, talvez. Aí vai entender, vai saber. Aí, não enquanto existência, corpo, mas eu falo assim, enquanto espírito, a gente vai amealhar essas competências espirituais. Até chegar um momento em que a gente não precisa mais reencarnar. Aí, sim, é os limites da reencarnação. Por quê? Porque você é um bem-aventurado, ou seja, bem-aventurado é um puro espírito. Aí, assim, a reencarnação só acontecerá de uma forma missionária mesmo, que é para realmente alavancar a sociedade e mostrar outros rumos, né, paradigmas e tudo mais para tudo. Uriel, infelizmente estamos caminhando para o final. Eu queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite, ter confiado no nosso trabalho. Quero agradecer a cada uma das pessoas que estão aqui conosco agora. Quem ainda não segue, por favor, siga lá, Espiritismo 24 Horas. O Uriel vai me perdoar, mas eu vou falar assim, que ele é um exemplo de resiliência, porque o canal sofreu um ataque e ele conseguiu se recuperar. Não foi isso? Foi. Eu tô falando... Foi. Ah, tá. Não foi isso mesmo. Foi deletado e voltou. Pois é, porque ele sofreu um ataque de hackers ou crackers, não sei, e
ele conseguiu se recuperar. Então, assim, é um exemplo de resiliência. Por isso que eu falei no início, é a pessoa que inspira a gente, quem já está no caminho, quem quer começar. E também quem não segue ainda, por gentileza, siga o canal Somos Espiritismo, né? @Somos_Espiritismo. Porque assim a gente fortalece o nosso trabalho, que é a divulgação da doutrina espírita, né? E que a nossa divulgação, a nossa doutrina chegue nos lugares assim até impensáveis. É isso que a gente deseja, que é também o Espiritismo 24 horas, não é verdade? Isso mesmo, meu amigo. Muito obrigado. Vamos aí todo mundo acompanhar o trabalho do Somos Underline Espiritismo, do Espiritismo 24 horas. E nós vamos trazer uma boa notícia, né? O mundo já está tão cheio de coisas não muito agradáveis nas redes sociais. É bom nós levarmos uma boa notícia. Continuemos o bom trabalho, travando o bom combate, sempre inspirados por Jesus. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Eu que agradeço. E agora eu gostaria de convidar para aqueles que se sentirem à vontade, não de uma forma ritualística, mas assim apenas para que a gente se conecte com o Criador, com o nosso Pai de justiça, de amor e bondade, que é Deus, a fechar os olhos, respirarmos lenta e profundamente, sentindo que as energias deletérias estão saindo de nós e energias boas, revigorantes estão adentrando. E dessa forma, agradecer pela oportunidade dessa live, dessa reunião, agradecer pelas reflexões que aqui nós tivemos, pedir que os bons amigos do mundo espiritual continuem abençoando o Uriel Santos, nosso irmão querido, continue abençoando o canal Espiritismo 24 horas, que tanta luz, tanta reflexão boa traz para a gente, tantas reflexões instigantes para que a gente procure nos livros aquilo que ouvimos e aprendemos com ele. Muito obrigado. Agradecemos a todos que participaram dessa live, estão conosco, e também, por que não, aqueles que não puderam estar conosco. Muito obrigado, meus irmãos, que assim seja. Uriel, eu queria lembrar o seguinte, que essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo. Aqueles que não conseguirem encontrar o IGTV, mande uma mensagem para a gente encaminha o link, tá certo? Então é isso, meu irmão, muito obrigado mesmo, que Deus continue te abençoando, viu? Muito obrigado. Até a próxima e que abençoe a todos nós, meu irmão. Fique com Deus. Amém, obrigado. Eu vou encerrar então, viu? Um abraço. Abraço.